Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. E hoje, pessoal, depois de um tempinho aí sem postar alguns vídeos, estou voltando aí com um trabalho de crochê de barrado, né, em pano de prato. Eu fiz o barradinho na cor vermelho, motivo de borboletas. Eu fiz ele direto no pano e vou mostrar agora para vocês. Então, pessoal, para fazer este barradinho, eu trabalhei num pano tamanho 50 por 70, eu fiz o meu caseado pelo lado direito do pano, ó, aqui é o lado direito do pano. O meu caseado é separado aqui por duas correntinhas. Como eu já sabia o múltiplo do trabalho de hoje, eu já fui fazendo os caseados, já fazendo a contagem de quantos caseados eu precisava. Tá? Então, procurem fazer um caseado com espaçamento bom, tá? E se seu ponto for muito apertado, pode fazer com 3 correntinhas também, não tem problema, tá? Então, o trabalhinho de hoje eu fiz 4 motivos de borboleta. Eu fiquei aqui, pessoal, com um total de 25 carreiras, sendo que aqui do comecinho até aqui eu trabalho carreiras de ida e volta inteira, me deram um total de 18 carreiras, e daqui em diante mais 7 carreiras, né? Que a gente depois trabalha cada motivo aqui separado. Então, somando tudo, deu 25 carreiras. A medida do meu barrado aqui, vou tirar com vocês agora. Tô com a minha régua aqui. Eu fiquei com 15 centímetros de barradinho, num fio Tex 151 100% algodão. Então, pessoal, para fazer esse trabalhinho aqui, ele é múltiplo de 16 mais 1. Então, eu fui fazendo 16 caseados, 16 caseados, 16 caseados, mais 16 caseado e um aqui no final para eu ter a extremidade igual ao início. Então, eu fiz 4 vezes 16 caseados, fiquei com 64, mais um, 65 caseados no pano tamanho 50 por 70. Aqui no box de informações abaixo do vídeo, vou deixar a relação do material e também vou deixar relacionado aí outras quantidades de caseado, tá? Para você fazer 3, para você talvez fazer 2, 5, enfim, aí você vai ver o que dá para fazer no pano de vocês aí para adaptar o trabalhinho através da quantidade de caseado que eu deixar aqui descrito no box de informações, tá, pessoal? E se você gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição ative o sininho para ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá na rede social, no Instagram, Eliane Prado 03, lá eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui no canal. Pessoal, também peço para vocês uma ajuda muito importante, que vocês assistam os anúncios, né, que passam durante o vídeo aí, e isso ajuda demais no crescimento do canal. E peço muito para vocês compartilharem o vídeo, tá? Mostrarem para os seus vizinhos, amigos, parentes, né, o canal, para ajudar no crescimento aí. Aí vocês me motivam também a trazer mais conteúdos aí para a plataforma. Pessoal, então é isso, tá bom? Eu vou organizar a mesa e nós vamos aprender a fazer este trabalhinho de hoje, que tá bem bonito este tema de borboletas. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Faço aqui mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes, um ponto alto no ponto de base. 2 correntes, um ponto alto
aqui no ponto de base. Então, nós vamos seguir fazendo até o final quadradinhos vazio, cada quadrado separado por 2 correntes e um ponto alto. E no último caseado, lá do outro lado do pano, a gente tem que colocar também 4 pontos altos. Primeira carreira pronta, iniciamos com 4 pontos altos e fomos fazendo os quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui no final também, ó, terminei com 4 pontos altos. A segunda carreira nós vamos ter que repetir novamente os 4 pontos altos e façam 3 correntes, vira o pano e façam todos os pontos altos aqui, que são 4 de base. E vamos voltar a repetir os quadradinhos vazios, que são 2 correntes e o ponto alto, em cima de ponto alto agora. Então, eu vou fazer o meu até o final, e daqui a pouquinho eu volto para a gente poder continuar o nosso barrado. Então, é só fazer 2 correntes e ponto alto, e lá no finalzinho repete os 4 pontos altos, igual aqui no início. Finalizei a segunda carreira de quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui no final, terminei com 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já subo as 3 correntes, virem no trabalho. Aqui é o cantinho de borda, fiz aqui mais 3 pontos altos, total são 4 pontos altos, que a gente sempre vai ficar aqui no cantinho, até o momento que houver a mudança. E aqui, pessoal, eu adiantei um total de 6 quadrados vazios, ó, cada um separado por 2 correntes. A partir de agora, nós vamos marcar onde vai ficar a borboleta. Então, aqui a gente já coloca 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto alto na base, 2 correntes. Faz aqui um quadrado vazio e do lado oposto a gente repete os 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. E de intervalo de uma borboleta para outra, vamos fazer 13 quadrados vazios, ó, 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Vão fazendo 13 quadrados vazios, depois vão repetir um quadradinho cheio, 4 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes, e depois mais 4 pontos altos no próximo quadradinho de base. Então, aqui eu fiz os 13 quadrados vazios e a partir daqui eu já repeti, ó, os 4 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Aqui os 13 quadrados vazios, aqui a sequência dos pontos, quadradinho, cheio, vazio e cheio. Aqui 13 quadrados vazios, aqui a minha última marcação da borboleta, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, e fiz aqui 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na quarta carreira, eu já subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, repeti os 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou fechar aqui, ó, um quadradinho vazio. Então, ficamos aqui no começo com 7 quadrados no total. Vou agora colocar 2 pontos aqui dentro do quadrado e um ponto alto no ponto de base. E agora aqui nós vamos fazer um total de 15 quadrados vazios. Então, aqui depois dos 4 pontos altos, eu fiz 15 quadrados vazios. Depois eu fiz aqui, ó, 4 pontos altos, 15 quadrados vazios, 4 pontos altos, 15 quadrados vazios, 4 pontos altos. E aqui no final eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, cada quadradinho aqui separado por 2 correntes e o canto de borda 4 pontos altos. Na quinta carreira, subo as 3 correntes, virem o trabalho, façam mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu adiantei 4 quadrados vazios, sempre 2 correntes de separação para cada quadradinho. Aqui agora nós vamos começar a marcar a antena da borboleta, fazendo 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui no ponto de base. 2 correntes,
ponto alto. Aqui nós vamos fazer um total de 5 quadrados vazio, tá? Ó, façam 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui ponto alto. Aqui a gente tá começando a fazer a antena da borboleta. Ó, 2 correntes aqui ponto alto. Então eu já tenho, ó, 5 quadrados vazio. Agora eu faço 4 pontos altos aqui no total, né? Ó, 2 dentro do quadradinho. Deixa eu arrumar aqui. Ó, 2 dentro do quadrado, contando com isso eu já tenho 3 e mais um aqui, 4. Agora, de um intervalo de uma borboleta para outra, nós vamos fazer 9 quadrados vazios, ó. 2, 4, 6, 8, 9. Fez os 9 quadradinhos, aí vai fazer, ó, um quadrado cheio, depois vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 e outro quadradinho cheio igual aqui, ó, para marcar a segunda antena da segunda borboleta. Então, aqui, pessoal, a marcação de uma borboleta, fiz 9 quadrados vazios e a partir daqui já é repetição, ó, 4 pontos altos, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. 9 quadrados de intervalo, aqui a repetição da marcação da borboleta, 9 quadrados vazio, e aqui eu tenho 4 pontos altos, 5 quadrados vazio, 4 pontos altos, que é a marcação da borboleta. E no final aqui eu fiquei apenas com 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos de borda. Agora, para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já adiantei mais 3 pontos altos, fiz a repetição dos 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui nós vamos fazer mais um quadrado, aí vamos ficar com 5 quadradinhos aqui no comecinho da carreira de número 6, que aqui a gente está diminuindo para poder fazer os quadradinhos da antena. Então, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um aqui no ponto de base. Vamos fazer agora 3 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui ponto alto, mais 2 correntinhas e faz aqui um ponto alto. Próximo quadrado de base, eu já coloco 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Então, ficamos assim com a marcação. Vamos fazer de intervalo agora 11 quadrados vazios. Então, façam 2 correntes, ponto alto, 2 correntinhas de separação aqui, ponto alto, e são 11 quadrados vazios, tá? Então, ó, vão dar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. O 11º quadradinho vai dar aqui em cima. E o próximo aqui eu já coloco 4 pontos altos, faço 1, 2, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos igual nessa situação. Então, eu vou fazer o meu, já volto. Então, aqui eu fiquei com 11 quadrados vazios, cada um aqui separado por 2 correntes. A partir daqui, ó, já são os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos, novamente 11 quadrados vazios. Aqui a marcação da antena da borboleta, aqui 11 quadrados vazios, aqui a marcação da borboleta, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. E no final aqui me restaram apenas 5 quadrados vazios. E para a carreira de número 7 agora, subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz mais 3 pontos altos aqui de borda e fiz 2 correntes aqui e fechei um quadrado vazio. Agora que nós vamos usar esses 3 quadrados de base para distribuirmos um total de 10 pontos altos. Sempre dentro do quadrado, coloquem 2 pontos altos e um na base. Olha, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Mais um quadradinho aqui de base, 2 pontos altos, um ponto aqui de base. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos altos, faço 2 correntes, fecho aqui um quadrado vazio, mais 2 correntes e fecho aqui o meu segundo quadrado vazio. E aqui é a parte da antena ainda. Nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do quadradinho, um aqui no ponto de base, 2 correntes, e do lado oposto a gente faz a mesma coisa. Primeiro os 4 pontos altos,
Aqui eu já tenho 3, 4 pontos, 2 correntes. Faço aqui total de 2 quadrados vazio, ó, 2 correntes aqui, ponto alto. E agora a gente tem que fazer, ó, a distribuição dos 10 pontos altos, fazer em 3 quadrados de base. Então, para cada quadradinho, coloco 2 pontos altos, um aqui no ponto de base, até a gente ficar com 10 no total. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 pontos altos, igual eu distribuí aqui, ó, os 10 pontos altos, fiz aqui também. De intervalo entre uma borboleta e outra, eu fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e a partir daqui já é repetição, ó, dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio, aqui os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui os 10 pontos altos. Aqui de intervalo, 3 quadrados vazios. Então, assim, olha, eu fiz o terceiro motivo, aqui o intervalo de 3 quadrados vazios e aqui o meu quarto motivo. No final aqui, ó, da asinha, né, os 10 pontos altos, 1 quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, que já é de número 8, vamos subir as 3 correntes, vira o pano, já façam aí mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu adiantei 1 quadrado vazio, repeti os 10 pontos altos, ponto sobre ponto. E agora aqui eu preciso colocar mais 2 aqui dentro do quadradinho, 2 pontos altos e 1 na base. Fico aqui com 13 pontos no total. Vou fazer agora 2 correntes para fechar o primeiro quadrado vazio. 2 correntes, fecho aqui o meu segundo quadradinho vazio. Aqui eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, 1 ponto na base, e aqui eu vou repetir igual ao lado oposto. Primeiro eu faço 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, fecho aqui um ponto alto, assim, e vamos fazer 13 pontos altos no total. Então, aqui eu completo, né, 2 pontos altos dentro do quadrado, e vou fazer todos esses pontos para ficarmos também com 13 pontos altos aí, igual este lado aqui. Então, aqui, pessoal, depois que eu coloquei os 13 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E esses 13 pontos altos que eu repeti aqui é igualzinho este do início que fizemos. Os 13 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e o lado oposto aqui 13 pontos altos, intervalo aqui de 3 quadrados vazios. Então, aqui está meu terceiro motivo, intervalo de 3 quadrados vazio. E aqui o meu quarto motivo da borboleta. Aqui, depois dos 13 pontos altos, fiquei com um quadradinho vazio aqui, separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz o meu canto de borda, já fiz um quadrado vazio separado por 2 correntes. E aqui eu tenho um total de 7 pontos altos, tá? Façam 7 pontos altos aqui assim, ó. Aqui estamos na carreira de número 9. Vamos agora, a partir daqui, fazer 2 correntes. E vamos contar 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. Completa todos esses pontos de base. Vamos colocar aqui dentro deste próximo quadradinho 2 pontos altos e um aqui na base. Vamos fazer 2 correntes, fechar aqui um quadrado vazio. Então, por enquanto, estamos assim. Vamos completar esses pontos de base. Faço aqui 2 correntes e fecho um ponto alto para fazer o quadrado vazio. Então, por enquanto, estamos assim na carreira de número 9. Aqui, pessoal, é o meio da borboleta, tá? Então, quando chegar ao lado oposto, nós vamos ter que repetir tudo que acabamos de fazer. Então, primeiro aqui eu vou preencher este quadradinho de base com 2 pontos altos dentro. E aqui eu vou fazer até ficar com 7 pontos no total. Já tenho 4 aqui, 4 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntes e vou contar 1, 2, 3.
e vamos colocar ponto sobre ponto, ficando com 7 pontos altos, igual aqui, ó, o comecinho da carreira, tá? Então, é só fazer agora os 7 pontos altos, igual o lado oposto aqui. Então, aqui, depois que eu coloquei os 7 pontos altos, eu repeti, olha, os 3 quadrados vazios, cada um aqui separado por 2 correntes. E a partir daqui, ó, da primeira asa, igual aqui, ó, eu tenho 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio, aqui é o meio da borboleta. Tenho 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui é a outra asa, ó, 7 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. E aqui o intervalo de 3 quadrados vazio, aqui é o meu terceiro motivo, intervalo de 3 quadrados, e aqui o último motivo que eu fiz da borboleta, que depois dos 7 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Pessoal, agora na carreira de número 10, nós vamos fazer as 3 correntes, virar o trabalho, fazer mais 3 pontos altos do canto de borda. Aqui eu fiz um quadrado vazio separado por 2 correntes, até agora aqui eu tenho 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que esta carreira aqui, por cima da borboleta, nós vamos fazer 40 pontos altos. Então, onde tem aqui, ó, quadradinho vazio, eu vou colocar 2 pontos altos. Aqui eu completo tudo de ponto alto, aqui 2 pontos altos, completo os pontos, aqui 2 pontos altos. Completo todos esses pontos de base, aqui dentro eu coloco 2 pontos altos e completo tudo aqui, somando tudo vai dar 40 pontos altos, tá? Então, onde eu tenho intervalo de quadradinho da carreira anterior assim, ó, eu coloco só 2 pontos altos dentro e vou completando o restante aqui dos pontos de base. E nós vamos ficar com 40 pontos altos em cima aqui, né, na carreira de cada borboleta, 40 pontos altos. Então, eu já volto aí para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 10, como eu solicitei para vocês, distribuímos 40 pontos altos, aqui o intervalo de 3 quadrados vazio, aqui mais 40 pontos altos em cima do segundo motivo da borboleta. E assim eu fiz, ó, no terceiro motivo, no quarto motivo. Aqui fiquei no final com um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 11, subimos as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui eu já fiz mais 3 pontos altos do canto de borda. Fiz um quadradinho vazio. Deixa eu só fechar aqui que vai desmanchar. Olha, fiz um quadrado, faço mais 2 correntes e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 e fecho mais um ponto alto para fazer o segundo quadradinho. Pessoal, agora aqui nós vamos fazer 34 pontos altos. Então, vai fazendo assim, ó, ponto sobre ponto, tá? São 34 pontos altos. Então, você vai contando, ou senão você tem que deixar sobrar 3 aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Porque aqui nós vamos fazer um quadradinho vazio. Então, aqui no intervalo, nós vamos ficar com 5 quadrados vazios. Vai dar um aqui, os 3 e mais um aqui, tá? Igual aqui no início, ó. Então, são 34 pontos altos e aqui de intervalo são 5 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, eu distribuí os 34 pontos alto, depois eu fiz aqui 2 correntes, no último ponto de base, fechei um ponto alto, fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. Este quadradinho é a mesma situação do começo aqui, façam as 2 correntes, conta 1, 2, 3 e fecha um ponto alto. Aqui eu tenho mais 34 pontos alto. Aqui eu tenho mais 34 pontos altos, pode ver que o meu enviesou um pouquinho, mas conforme eu vou aumentando aqui o barrado, ele vai estabilizar. Aqui eu tenho 5 quadrados de intervalo, aqui 34 pontos altos, aqui os 5 quadradinhos vazios de intervalo e aqui o meu último motivo com 34 pontos altos. No final eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui, pessoal, nós vamos, né, fazer o cantinho de borda, 4 pontos altos. Aqui eu preciso de 3 quadrados vazios. Eu repeti esses 2 e vou fazer aqui, ó, 2 correntes e vou contar 1, 2, 3 e vou
fazer aqui um ponto alto para fechar o meu terceiro quadradinho que eu preciso. Agora, nós vamos fazer 28 pontos altos. Então, o mesmo processo, vai colocando ponto sobre ponto, até ficarmos com 28 pontos no total. Aí, lá no finalzinho, nós vamos fazer um quadradinho vazio. Aqui, ó, tem que sobrar esses 1, 2, 3. Aqui vai dar um quadradinho vazio. E aqui de intervalo agora vão dar 7. Então, ó, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 7 quadrados vazios, tá? Vai dar igual essa situação aqui, o comecinho do segundo motivo, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechou o ponto alto, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, são 28 pontos altos e aqui 7 quadrados de intervalo. Então, aqui, pessoal, eu distribuí os 28 pontos alto, aqui eu fiquei com 7 quadrados vazio de intervalo. 28 pontos alto, aqui, como eu já expliquei, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechou um ponto alto. E no final aqui a mesma coisa, 2 correntes, contou 1, 2, 3, fechou um ponto alto aqui e fez o sétimo quadradinho vazio. Então, assim eu fiz, olha, em todos os motivos, aqui no final, 28 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui, pessoal, já fiz o cantinho de borda com 4 pontos altos. Aqui eu repeti os quadradinhos vazios, que são 3. Só que eu tenho que fazer mais 3 aqui. Então, ó, eu faço 2 correntes e vou contar. 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fechou aqui um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 6 quadrados vazios. Agora, pessoal, eu preciso colocar aqui 10 pontos altos. Então, eu já conto este como um ponto alto. Vou fazer o meu segundo, meu terceiro, aí vão fazendo até ficarmos com 10 pontos no total. Já fiz aqui, olha, os meus 10 pontos altos. E do lado oposto agora, nós vamos fazer um total de 13 quadrados vazios. Então, olha, 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, aqui é porque é em cima dos pontos de base, né? 2 correntes aqui, ó, no terceiro ponto de base, faço outro ponto alto. E assim continuem a fazer os quadradinhos vazios. Até aqui eu fiquei com 10 quadrados vazios. Quando chega no segundo motivo, pessoal, vai acontecer esta situação aqui, ó. Primeiro vocês vão colocar aqui, ó, os 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fechou aqui um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fechou um ponto alto. 2 correntes, aqui contou 1, 2, 3, fechou ponto alto. Agora sim, vocês vão colocar aqui, igual aqui, 10 pontos altos. E do lado oposto aqui, vão colocar um total de 13 quadrados vazios. Então, esta é a sequência da nossa carreira de número 13. Então, aqui, pessoal, começamos com 4 pontos altos. Fiquei aqui com 6 quadrados vazios no começo, aqui 10 pontos altos. 13 quadrados vazio, aqui 10 pontos alto, 13 quadrados vazio, 10 pontos alto, 13 quadrados vazio, aqui eu tenho 10 pontos alto, igual ao começo, fiquei com 6 quadrados vazios, sempre os quadradinhos são 2 correntes de separação e o canto de borda, que são os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o pano, aqui eu já fiz, né, o total de 4 pontos altos e adiantei aqui 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, vamos utilizar um total de 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios de base para distribuirmos aí 13 pontos altos. Então, dentro de cada quadrado, coloquem 2 pontos altos e um em cima aqui do ponto de base, ó. 2 pontos altos dentro do quadrado e um no ponto de base. Aí, nós vamos ficar com 13 pontos altos. Aqui, ó, mais um ponto.
no ponto de base, 2 pontos dentro do quadrado e aqui eu cheguei no meu 13º ponto alto. Faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, no terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto. Vou fazer agora mais 3 pontos altos aqui, que nós estamos bem no meio da borboleta. Então, olha, aqui é o meu terceiro ponto alto e meu quarto ponto alto. Como eu estou no meio aqui, ó, eu tenho que fazer igual o lado oposto. Primeiro, 2 correntes, fecha aqui no terceiro ponto de base um quadrado vazio. E vou usar esses 4 quadradinhos de base para colocarmos os 13 pontos altos. Então, dentro do quadradinho aqui, ó, 2 pontos alto e um na base, até ficarmos com 13 pontos no total. Então, aqui na carreira de número 14, depois que eu coloquei os 13 pontos alto aqui do lado oposto da asinha da borboleta, de intervalo aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E no segundo desenho aqui, pessoal, já começa a repetição aqui, ó, os 13 pontos alto eu coloquei aqui, sempre 2 pontos alto dentro de cada quadradinho, os pontos na base. Aqui um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, e do lado oposto aqui 13 pontos alto também. E aqui no intervalo 5 quadrados vazios. Então assim eu fiz, ó, em todos os desenhos, chegando aqui no final depois dos 13 pontos alto, 2 quadrados vazios e 4 pontos alto. Pessoal, a carreira de número 15, ela é a repetição da carreira de número 14. Então só subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui vocês vão repetir mais 3 pontos altos e vai repetir tudo de novo, igual eu fiz aqui, ó, 2 quadrados vazio, 13 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 13 pontos altos. Intervalo 5 quadrados vazio novamente, e aqui já repete igual o primeiro motivo. Finalizei então a carreira de número 15, que foi a repetição da carreira de número 14, conforme eu expliquei no bloco anterior. Então, assim, eu fiz em todos os motivos. Aqui no final, depois dos 13 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um aqui em cima separado por 2 correntes e 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz mais 3 pontos altos, total 4 de canto de borda, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, eu adiantei um total de 4 pontos altos. Agora aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, se você já fez aí os 4 pontos altos, agora a gente vai fazer 2 correntes e fechar um quadrado vazio. Então, aqui eu fiz 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, já fecho aqui um ponto alto e vou fazer mais 3 pontos aqui no total. Então, aqui, olha, são 4 pontos altos, tá ficando assim. Aí, nós vamos fazer agora 2 quadrados vazio, ó, 2 correntes, faz aqui um ponto alto para fechar um quadrado vazio, 2 correntes. Aqui eu vou fazer outro ponto alto para fechar o segundo quadradinho. Aqui eu vou completar esses pontos de base, que são 4 no total, 4 pontos altos. E do lado oposto a gente também tem que fazer os 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes e vai contar o terceiro ponto de base. Faz aqui um ponto alto, já completa mais 3 aqui para cada ponto de base, né? Olha, então tá ficando assim. Vamos fazer mais um quadradinho vazio, 2 correntes, conta 1, 2, 3, e aqui a gente vai fazer 4 pontos altos. Então, aqui, pessoal, depois que eu terminei de fazer os 4 pontos altos, eu repeti os 5 quadrados vazios, cada quadradinho separado por 2 correntes, e a partir daqui, ó, já é repetição do primeiro desenho que aprendemos no bloco anterior, tá? A colocação dos pontos aqui, ó, vai ser igualzinho os próximos desenhos, tá? Então, olha, eu fiz nas minhas 4 borboletas. E aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, de número 17,
Vamos fazer as 3 correntes, vira o pano, já faço mais 3 pontos altos para fazer o cantinho de borda. Eu repeti 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos. Aqui dentro nós vamos colocar 2 pontos altos e vamos completar todos esses pontos de base, vamos ficar com 10 pontos altos no total. Depois que eu fiz aqui os 10 pontos altos, eu vou trabalhar 5 quadrados vazios, tá? Então, aqui, ó, foram 2, 4, 6, 8, 10. Agora, eu vou fazer 5 quadrados vazios. E como a gente tem que também fechar o lado oposto aqui da asa da borboleta, também vou trabalhar 10 pontos altos. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e os 10 pontos altos, igual ao lado oposto aqui, eu repeti novamente os 5 quadradinhos aqui de separação de um desenho do outro, e a partir daqui já foi repetição, ó. O que eu fiz aqui na primeira borboleta, eu repeti nas demais. Então, assim, eu fiz, olha, em todos os desenhos, chegando aqui no final, depois dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, vira o pano, já faz mais 3 pontos altos aí, que é do canto de borda. Fiz aqui 2 quadrados vazios sempre, tá, pessoal? São 2 correntinhas de separação. Aqui eu vou precisar de mais 2 quadrados, faço 2 correntes e conto 1, 2, 3, fecho aqui um quadrado vazio. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fechou aqui um quadrado vazio, e esse restante dos pontos aqui vamos colocar ponto alto sobre ponto alto, que são 4 assim, ficou um lado da asa. Vamos fazer agora 5 quadrados vazios, ó, esses quadradinhos todos aqui de base, 2 correntes e ponto alto. Então, pessoal, depois que eu fiz aqui, ó, os 5 quadrados vazios, eu repeti, né, igual ao lado oposto, 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer um total de 4 quadrados vazios, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, aqui põe um ponto alto. 2 correntes, aqui um ponto alto. E vamos fazer aqui mais 2 quadrados vazios, ó. Então, eu tenho 4 aqui no total. Este próximo quadrado de base, eu vou colocar 2 pontos altos dentro dele e um na base, que aqui é a divisão que nós vamos fazer de uma borboleta para a outra, que na próxima carreira a gente vai trabalhar só uma por vez. Então, aqui agora, pessoal, é só fazer novamente os quadradinhos vazios aqui, ó, 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, chegando aqui vai contar, ó, terceiro ponto de base, fechou. 2 correntes, conta terceiro ponto de base, fechou. E aqui já repete, né, os 4 pontos altos, igual no primeiro exemplo. Vocês vão repetir, tá? Então, ó, esses 4 pontos altos já é a repetição deste aqui, tá? Agora, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, do lado oposto 4 pontos altos, depois vão repetir essa sequência aqui de intervalo. Então, assim, pessoal, eu fiz aqui depois dos 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, e a partir daqui já começa a repetição em cima da pontinha desta asa. Os 4 pontos altos, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos, e aqui o intervalo das borboletas. Então, assim, eu fui fazendo, olha, em todas, chegando aqui no final, fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda. Então, gente, a partir daqui nós vamos agora trabalhar, tá? Somente esta borboleta aqui, para finalizar a ponta dela, e depois a gente vai passar para as demais. Então, para começar, a gente vai fazer as 3 correntinhas, vai virar o pano, e vamos fazer aqui um total de 4 pontos altos, né? Que eu continuo fazendo o canto de borda. E essas 3 correntes já é para dar o acabamento das alcinhas de um lado apenas do bico aí né, individual de cada desenho do trabalho. Então, olha, eu fiz os 4
pontos altos de borda. Agora, nós vamos fazer um total de 13 quadrados vazios, tá? Então, é só fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Quando chegar aqui, a mesma coisa, faz o ponto alto. Eu vou chegar até aqui com vocês, só para não ter dúvida. Deixa eu só refazer este ponto aqui. Então, aqui, ó, você fez as 2 correntes, fechou o ponto alto, já, né, faz o quadradinho vazio. Aí, quando chegar por cima desses pontos aqui, é só fazer as 2 correntes no terceiro ponto de base, fecha aí o ponto alto. Então, são 13 quadrados vazios. Fiz, então, aqui os 13 quadrados vazios. Vou fazer agora no último quadradinho que sobrou aqui, ó, 2 pontos altos dentro dele e um no ponto de base. Então, aqui, pessoal, nós vamos voltar agora com o trabalho, tá? Vocês vão fazer uma correntinha, vão virar o pano, aí a gente vai vir pro lado avesso aqui do trabalho. Aí, nós vamos caminhar, ó, em cada pontinho de base aqui, ó, um ponto baixíssimo, ó, desse jeito. Introduz a agulha dentro do ponto e traz a laçada, ó. Só isso aqui, por 4 vezes. Fez o ponto baixíssimo, sobe as 3 correntes, vamos fazer aqui 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto na base. Vamos trabalhar 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Já trabalhei aqui os 5 quadrados vazios, próximo quadrado de base, coloquem 2 pontos altos dentro dele, um na base. Agora, novamente, vocês vão fazer 5 quadrados vazios, 1, 2, 3, 4, 5, e este último quadradinho aqui, façam o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Então, cheguei aqui, ó, nos 4 pontos altos. Pessoal, agora eu tenho que voltar com o trabalho. Eu estou do lado avesso. Aí, eu tenho que fazer aquele ponto alto alongado, ó. Laço a linha na agulha. Venho aqui, ó, no último ponto de base. Introduzo a agulha, trago o fio pra frente, ó. Fiquei com 3 laçadas, vou tirar a primeira, a segunda e a terceira. Para eu voltar, 3 correntes. Aí, você vira o trabalho e novamente vai fazer 4 pontos altos, ó, um no ponto de base, 2 aqui dentro do quadrado, 2 pontos altos e um no ponto de base. Então, ó, nós viemos pro lado direito do pano, ó, está ficando assim o nosso trabalho. E vamos fazer agora, pessoal, 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Agora, preencham aqui, ó, 2 pontos altos no próximo quadrado de base. E um ponto aqui na base, ó, vai fazer um quadrado vazio. E vamos colocar aqui também, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. E vamos fazer os 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Olha, então, esta já é a carreira de número 21 que nós estamos. Aí, eu fiz aqui, né, os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda. Eu estou do lado direito do pano. Para eu voltar, eu tenho que fazer uma corrente, virar aqui o trabalho, fazer, né, os 4 pontos baixíssimos, ó, pega o primeiro ponto, introduz a agulha e traz a linha assim, ó, passa uma argolinha dentro da outra. Já passei uma vez, 2, 3 e 4 aqui. Aí, já sobe as 3 correntes, façam, né, o cantinho de borda com um total de 4 pontos alto e vamos fazer um total de 7 quadrados vazios, tá? Então, façam 2 correntes assim, ó, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Quando tiver esses pontos de base, é só ir aqui, ó, no terceiro e fechar o quadradinho, ó. Então, por enquanto, tá ficando assim, ó, tá? 7 quadrados vazios e chegando aqui, ó, façam 4 pontos altos.
Então, aqui, ó, na carreira de número 22, trabalhamos os 7 quadrados vazios, 4 pontos altos de borda. Estamos do lado aqui, ó, avesso do pano. Então, a gente tem que voltar com ponto alto alongado, ó. Então, dá uma laçada na linha, introduz a agulha no último ponto, traz o fio para frente, ó, 3 laçadas, tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Volto com as 3 correntes. Aí já estamos na carreira de número 23, já vai fazer os 4 pontos altos. Então, aqui eu fiz os 4 pontos altos e adiantei um quadrado vazio com 2 correntes de separação. Aqui eu coloco 2 pontos altos dentro deste quadrado de base e um ponto aqui na base, né, para ficar 4 pontos no total. Vou fechar aqui, ó, um quadrado vazio e repetir aqui um quadrado cheio novamente. Olha, são 4 pontos altos. Do lado oposto, nós vamos fazer apenas um quadrado vazio e já preenche aqui o cantinho de borda. E aqui a gente finalizou aí a carreira de número 23. E para próxima carreira de número 24, nós temos que fazer uma corrente, vir aqui o pano, tem que trabalhar os 4 pontos baixíssimo, opa, ó, aqui eu vou tirar o primeiro ponto baixíssimo, o segundo, pessoal, tá desfocando aqui um pouquinho, ó, o terceiro ponto baixíssimo e o quarto. Aí aqui nós vamos trabalhar as 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos dentro do quadradinho e um ponto de base. 2 correntes, aqui nós vamos fazer um quadrado vazio, assim. Olha, por enquanto tá ficando assim, ó. Nós vamos fazer um quadrado vazio e aqui nós vamos preencher este quadradinho com 2 pontos altos dentro dele e um ponto na base. E de novo faz o quadradinho vazio com 2 correntes de separação. Aqui já é o cantinho de borda que a gente tem que trabalhar, né, os 4 pontos altos. E aí, como a gente tá do lado avesso, né, e tá vendo as alcinhas aqui, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó. 3 laçadas, vou tirar 1, 2 e 3. Para voltar as 3 correntinhas, a gente vira o trabalho. E agora nós vamos fazer tudo de ponto alto. Então, ó, no último ponto aqui eu coloco um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado, 2 pontos altos. A gente vai repetir todos esses pontos de base. Do lado oposto também eu coloco 2 pontos altos dentro do quadradinho e um na base. Então, aqui, pessoal, olha, nós ficamos com 3, 6, 9, 10 pontos altos. Então, aqui a gente já vai finalizar esta lateral do barrado. Vamos fazer as 3 correntes e descer aqui, ó, um ponto baixo, fechar, né? Pode ser dentro ou em cima do ponto, ó, 3 correntes. Vem aqui, ó, por dentro do pontinho e já prende um ponto baixo. 3 correntes e fecha um ponto baixo, ó. 3 correntes, fecha aqui um ponto baixo, 3 correntes, fecha um ponto baixo, 3 correntes e fechou aqui um ponto baixo. Então, ó, esta ponta do nosso barrado ficou pronta. Agora, nós vamos passar para a segunda borboleta. Então, a gente volta de novo lá para a carreira de número 19, que é esta aqui, ó. Que a gente tem que fazer um total de 13 quadrados vazios. Então, vamos lá. Vou iniciar com vocês para não haver dúvida. Depois é só voltar aqui na primeira explicação para fazer as demais. Então, aqui, ó, uma corrente apenas.
eu venho aqui, ó, já faço um ponto alto. Aqui a gente tem que começar a fazer o cantinho de borda, né? São os 4 pontos altos no total. E nós vamos ter que fazer esta carreira aqui, ó, de quadradinhos vazio. Tem que fazer 13 quadrados vazio e lá no final 4 pontos altos. Olha, pessoal, então a carreira de número 19, ó, é esta aqui, que nós acabamos de repetir no segundo desenho. Aqui, ó, 4 pontos altos de borda, eu estou do lado direito do pano. Aí eu tenho que fazer uma corrente e virar aqui o trabalho e fazer um total aí de 4 pontos baixíssimo, ó. Introduz a agulha no primeiro ponto, passa dentro da argolinha da agulha, ó. Vou fazer o terceiro e aqui o quarto, ó. Aí vão subir, né, as 3 correntes, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. E agora a gente vai para a carreira de número 20, tá? A carreira de número 20 é essa aqui, ó, que são 5 quadrados vazios, 4 pontos altos, 5 quadrados vazios. Isso você vai repetir aqui agora. E façam aqui no finalzinho 4 pontos altos. Então, assim eu fiz, pessoal, ó, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos, 5 quadrados vazios. Igual aqui, ó, no primeiro exemplo da carreira de número 20. Para a carreira de número 21 agora, o que nós vamos fazer, ó? Estou do lado avesso do pano, então vocês têm que lembrar que tem que fazer o ponto alto alongado. Então, lacem a linha na agulha, ó, no último ponto de base, eu introduzo, trago o fio para frente, ó, fiquei com 3 laçadas, tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Subo 3 correntes para poder virar o trabalho e agora nós vamos para a carreira de número 21, tá? Então, olha, aqui é só fazer os 4 pontos altos, que é o canto de borda. Deixa eu fazer aqui. E agora, pessoal, ó, a carreira de número 21 vai ser esta aqui, ó. Vocês vão fazer, né, o cantinho de borda, que já fiz os 4 pontos altos, vai fazer 3 quadrados vazios. E aqui, ó, vai fazer um quadrado cheio, aqui em cima um quadrado vazio e um quadrado cheio. E do lado oposto vai fazer 1, 2, 3 quadrados vazios, igual aqui, 4 pontos alto, que é o cantinho de borda. E como eu estou do lado direito do pano, eu tenho que fazer uma corrente e voltar com os 4 pontos baixíssimos. E quando eu estiver do lado avesso do pano, eu tenho que fazer o ponto alto alongado, né, para fechar a carreira e voltar com as 3 correntes. Então é isso, pessoal, eu vou continuar fazendo o meu aqui. Qualquer dúvida, vai olhando aqui no primeiro exemplo que eu expliquei para fazer os demais. Daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar o trabalho. Então, pessoal, voltando aqui para a gente poder finalizar o trabalho, nós aprendemos aqui no primeiro motivo a fechar a ponta aqui do motivo, depois iniciamos aqui o segundo desenho e pedi para vocês darem continuidade. Assim eu fiz, olha, meu terceiro motivo. O quarto aqui, olha, nós vamos finalizar com os pontos altos, que são 10 no total que nós temos que fazer, né? Aqui eu já subi as 3 correntinhas. E aqui nós vamos colocar o ponto alto em cima do ponto de base, 2 aqui dentro do quadradinho e completar esses pontos de base. Por enquanto eu tenho 7 pontos altos. Aqui eu estou fazendo o 8º, o 9º ponto alto e aqui o 10º ponto alto. Então, olha, finalizei a pontinha dele. Agora aqui é só descer com as 3 correntes e fazer o ponto baixo em cima ou dentro do ponto de base, né? Sempre aqui, ó, no último ponto. Então, assim, são as 3 correntes e ponto baixo. 3 correntes aqui, um ponto baixo, 3 correntes e o ponto baixo. As 3 correntes e o ponto baixo. E aqui, pessoal, na finalização, eu faço as 3 correntes, eu venho aqui, ó, dentro do último ponto, faço aqui, ó, um ponto baixíssimo assim, uma corrente e já corto a linha do trabalho.
Depois é só vir pelo lado avesso aqui do barrado, passar o fio entre os pontos, dar nozinho e cortar o excesso da linha aí. Então, pessoal, este era o trabalhinho de hoje que eu queria muito trazer para vocês, esse motivo de borboleta, mais um aí para a coleção do canal Eli Crochê Artesanato. E agradecer a todos que ficaram comigo até o final. E se você gostou do nosso projetinho de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição é só ativar o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar aí no YouTube. E lá na rede social eu tenho o Instagram ElianePrado03, lá eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.